espada e a justiça é feita sobre nossas vidas. Que possamos sempre estar levantando um clamor de adoração ao nosso Deus. Meus amados irmãos, neste momento, convido a pastora Marlene, que foi levantada nesta noite para estar trazendo a palavra do Senhor ao coração da igreja. E convido o apóstolo Antônio, que vai estar orando pela pré-leitura da noite. Recebam a serva do Senhor, pastora Marlene, apóstolo Antônio, com muita alegria no seu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloque teus pés, estende as mãos. Mais uma vez, vamos estar orando, intercedendo, para que através do Espírito de Deus e a sua palavra, o Senhor da liberdade possa falar ao seu povo. Pai, o Senhor escolheu nessa noite, incumbido com toda a responsabilidade, para poder trazer a sua palavra. Que ela seja simplesmente o canal, que o Senhor que está no controle no domínio possa descer no arraial, visitar os corações, curar os que estão feridos, colocar de pé os que estão caídos, que a tua igreja possa ser fortalecida e que a tua igreja saia daqui com as mãos atadas de bênção. Que o Senhor, meu Pai, tenha liberdade de, enquanto a tua filha está pregoando, visitar os teus filhos e a sua parentela. Sopra o poder do teu Espírito, ó Pai, sobre a vida dos teus filhos e opera o teu grande milagre. Que nessa noite, com a certeza do Senhor, está conosco. Lhe agradecemos neste momento e nessa hora, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Receba a pastora. Irmãos, nesse domingo é o domingo que eu fico mais radiante diante do Senhor. Dá vontade de pular, como o último louvor que o Ministério de Louvor, a Ardenê chama louvor, dá vontade de gritar. É um culto que para mim é um dos cultos mais desejados. Eu conto a semana, eu conto os domingos para estar aqui, diante dessa mesa, adorando ao Senhor. Abra sua Bíblia em Jeremias 29. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Jeremias 29, versículo 11. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Jeremias 29, versículo 11. Está escrito assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluias. Louvado seja Deus. Pode se assentar, aplaudindo aquele que é digno de toda a honra, toda a exaltação. Louvado seja Deus. Hoje o Ministério de Louvor chegou um pouquinho mais cedo aqui na casa do Senhor para a gente passar nossos louvores. E eu tenho algo assim sobrenatural com esse louvor das lamparinas. Desde o primeiro dia que eu ouvi o missionário Rian louvando aqui na igreja, eu me apaixonei por esse louvor. E é um louvor que fala muito no meu coração. Eu coloquei no grupo e falei: olha, se vocês quiserem tocar, tudo bem, mas eu fiquei assim: Senhor, não toca não, não toca não, não toca não, não toca não. E louvado seja Deus. Esses meninos são muito bênçãos, irmãos, na minha vida. Como a missionária Ana Paula, louvado seja Deus, eu louvo muito o Senhor. E quando nós estávamos ensaiando aqui, o meu netinho pegou, me pediu o microfone, por favor. Eu quero o microfone ligado, porque a última vez que ele louvou, eu
estávamos ensaiando, ele pediu um microfone ligado. Irmãos, nós estávamos aqui à frente, louvando, ensaiando, e ele estava sentado na primeira cadeira, e ele pegou o microfone, e eu fiquei do lado dele, e ele começou a cantar. Ele nunca tinha ouvido esse louvor. Ele começou a cantar, literalmente cantar. Primeiro começou a bater um lapisinho que estava, a missionária Maria Eduarda me mostrou, batendo certinho, com o passo certinho. Depois ele pegou o microfone cantando certinho. Eu olhei assim, o Senhor falou: coloca a mão na cabeça dele, abençoa ele. Você não tem pedido tanto que o pai dele esteja aqui? Começa por ele, e louvado seja Deus, irmãos. Foi a coisa mais linda da minha vida que eu vi. Foi uma coisa assim que eu vi que foi o sobrenatural do Senhor. Ele louvando certinho. Eu falei: Senhor, a obra vai começar é por ele. Porque se os irmãos não saibam, antes, alguns meses atrás, eu por mim podia pegar o meu netinho na casa dele. Nunca dei a minha comida, nunca dei banho, porque a minha nora é uma pessoa muito restrita. Ela não deixava. Eu não podia trazer o meu netinho nem na minha casa. Mas louvado seja Deus, o Senhor fez isso aqui para mudar a situação. Hoje, meu netinho vai para minha casa. Sábado de manhã, eu só entrego ele à meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, no domingo. Então, louvado seja Deus. Todos os domingos, meu netinho está aqui, adorando ao Senhor comigo. Porque eu sei que o Senhor vai começar por ele a fazer, a trabalhar no coração do meu filho. Eu sei que o Senhor vai começar por ele a trabalhar no coração da minha nora. É dessa forma que o Senhor faz ao meu favor e ao seu favor também. Creia que o Senhor vai fazer o sobrenatural. Aleluia. Agora, vindo pela palavra, nós lemos no versículo de Jeremias 29. Se nós formos ler todo Jeremias, todas as passagens de Jeremias, nós vamos ver que foi cartas que Deus escreveu ao povo de Jerusalém. Um povo qual estava na rebeldia, um povo qual não estava mais adorando ao Senhor. Um povo que fazia da sua forma, da sua maneira. E Deus permitiu algumas coisas acontecer com aquele povo para mostrar que Ele era Deus na vida deles. E Deus permitiu que Nabucodonosor entrasse dentro de Jerusalém
Jeremias foi levado para uma cidade horrorosa, uma cidade de muito escasso. Era uma cidade muito fria. Mas até ali Deus cuidou de Jeremias.